e alunas, tudo bem? Para quem não se lembra, meu nome é Regina, eu sou a técnica do laboratório aqui de Química do Campo Centro, tá? E hoje eu vou trazer uma prática para vocês sobre soluções. Primeiro, vamos lembrar alguns conceitos teóricos que vocês já devem ter visto com as professoras, mas que são importantes para que a gente possa entender bem essa prática, tá? Vocês se lembram o que é o coeficiente de solubilidade? O coeficiente de solubilidade, ele é a quantidade máxima de soluto de uma dada substância que você consegue dissolver em solvente numa certa temperatura. Normalmente esse solvente é água. Então o coeficiente de solubilidade normalmente é dado em quantidade de gramas que a gente consegue dissolver em 100 gramas de água. Ok? Então, esse valor representa a quantidade máxima que eu consigo dissolver desse soluto no solvente água. Ok? Uma outra coisa que eu gostaria de lembrar com vocês são os 3 tipos de soluções que podemos classificar de acordo com a quantidade de soluto na solução. Nós temos as soluções saturadas, soluções insaturadas e as soluções supersaturadas. As soluções insaturadas, elas são quando a quantidade de soluto no meio é menor do que o coeficiente de solubilidade, ou seja, a quantidade de soluto dissolvida não atingiu o seu máximo ainda. Eu posso colocar mais que eu vou continuar dissolvendo, eu vou continuar tendo uma solução homogênea, ok? A solução saturada é quando a quantidade de soluto dissolvida naquela solução é exatamente igual ao coeficiente de solubilidade para aquela temperatura. E uma solução supersaturada é quando a quantidade de soluto dissolvida na solução para aquela temperatura é maior do que o coeficiente de solubilidade, ou seja, eu consegui ultrapassar esse valor. Beleza? Então, lembrar desses conceitos. Detalhe importante, o coeficiente de solubilidade, ele varia conforme variamos a temperatura, vocês já devem ter percebido na minha fala. Então, tem algumas substâncias que quanto maior a temperatura, maior vai ser esse coeficiente de solubilidade, como por exemplo o KNO3, nitrato de potássio. Outras substâncias vão diminuir o coeficiente de solubilidade conforme eu aumento a temperatura, como por exemplo o sulfato de cério, tá? E outras substâncias variam muito pouquinho com a temperatura. Elas variam, mas é quase uma reta, quase não varia. Como o NaCl, por exemplo. Tá? Então, agora vamos para o experimento. Então, vamos lá, pessoal. O que eu fiz? Eu preparei uma solução de acetato de sódio triidratado, tá? Nesse tubo de ensaio, ele tinha mais água. E eu fui colocando acetato de sódio e aquecendo. Aqueci nesse sistema aqui. Tem um becker com água aqui dentro, tá? E aqui é uma chapa aquecedora. Então eu fui aquecendo, dissolvendo, aquecendo, dissolvendo. A água quente, a uma temperatura elevada. Coloquei bastante acetato até eu observar que não solubilizava mais, formou esse corpo de fundo aqui. Aí eu retirei só o sobrenadante, ou seja, só o líquido em que o acetato ficou completamente solubilizado, e transferi para outro tubo, esse daqui, tá? Então aqui eu tenho uma solução saturada de acetato de sódio, certo? Se eu coloquei até chegar ao limite e começar a precipitar, só retirei o corpo de fundo. Então podemos dizer que aqui eu preparei uma solução saturada naquela temperatura elevada. Depois disso, eu deixei esfriar aqui nessa estantezinha, eu deixei o tubo esfriando lentamente, tá? Bem devagarinho, fui deixar resfriando normalmente, não botei gelo, não fiz nada, foi resfriando naturalmente, tá? E depois disso, o que a gente vai fazer? Nós vamos adicionar um grãozinho, um pouquinho de acetato de sódio nessa solução aqui. Eu vou fazer bem pertinho da câmera para vocês enxergarem o que vai acontecer. Ó, peguei aqui só um pouquinho e vou adicionar aqui dentro.
Eu preciso que vocês prestem atenção lá dentro do tubo. Vou colocar mais um grãozinho para ver se dá certo. Vocês estão reparando o que está acontecendo? Eu coloquei só um grãozinho, eu não coloquei essa quantidade toda aqui de acetato que vocês estão vendo na solução. Parece que está nevando aqui dentro, né? Formando vários cristais. Tá? Olha que lindo. O acetato de sódio, o que aconteceu? Como é que a gente vai explicar isso aqui? Vamos lá. Seguinte. Vamos explicar então. O que aconteceu aqui? Quando eu preparo uma solução saturada numa temperatura mais elevada de acetato de sódio e deixo resfriar lentamente, quando a temperatura abaixa, o coeficiente de solubilidade do acetato de sódio também diminui. Ou seja, a quantidade de acetato de sódio que essa solução aceita é menor, nessa temperatura menor. Então era para ter precipitado acetato de sódio conforme foi resfriando, porque a quantidade que eu tinha de acetato de sódio aqui era muito maior numa temperatura mais elevada, em que a solubilidade é maior. Mas não precipitou. Então eu gerei uma solução, na verdade o que eu fiz? Uma solução supersaturada. Perceberam? Eu preparei uma solução à temperatura ambiente, né, quando eu deixei resfriar, com uma quantidade de soluto maior do que o coeficiente de solubilidade, maior do que a solução suporta. Só que uma solução supersaturada é muito instável. Então, quando eu coloco um grãozinho, todos esses cristais, todo esse acetato de sódio que estava a mais solubilizado na solução, ele vai cristalizar, ele precipita. Então, olha só, eu não coloquei isso tudo aqui, vocês estão vendo? Eu não coloquei isso tudo aqui de acetato, eu coloquei uma pontinha de espátula. Beleza? Esse era o experimento de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau.